Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a seleção brasileira que, olha, a torcida tá completamente desanimada, são 3 derrotas seguidas, 6º lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo, um futebol que não dá otimismo a ninguém, uma seleção em termos de talento que sinceramente decepciona comparado ao que a gente já teve, por exemplo, lá em 2010, 2006, 2002, né? 2014, 2018 acho que ainda estava melhor do que hoje, né? Mas a questão é, a gente tem uma seleção que, sinceramente, para ser campeã do mundo, vai precisar de um efeito tipo Scaloni na Argentina, de um técnico que faça muita diferença. Tá muito evidente que não é o Diniz, não foi o Tite, que é o melhor técnico brasileiro da atualidade. Então, assim, a gente precisa de alguém de fora. Só que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, é obcecado com o Ancelotti, fez essa loucura de colocar o Diniz como interino até a Copa América de 2024, esperando pelo Ancelotti. Porém, o técnico italiano, é o que tudo indica, deve renovar com o Real Madrid. Estamos falando de uma proposta até 2026 e eu, sinceramente, não sei se o Edinaldo Rodrigues vai superar isso e ir atrás de outro técnico ou vai deixar o Diniz comandar esse ciclo de Copa, aí a partir de 2026 o Ancelotti assume, né? Tudo isso para o Ancelotti bem de novo e ter o contrato renovado mais uma vez. Mas a questão é, a gente tem atualmente um cenário que o Brasil precisa de um fato novo. O Diniz não é um fato novo na seleção, ele é basicamente um técnico brasileiro que vinha de uma boa campanha, ele já fez isso antes, o Mano Menezes, quando foi bem no início de 2010, 2011 foi contratado, a gente já teve o Dunga, foi uma loucura da CBF, né? Mas a gente já fez essa história de trazer um técnico que estava indo bem e colocar ele na seleção, mas nem sempre é a resposta. Precisamos de alguém de fora e vem polvilhando o nome de José Mourinho. Pelo menos é o movimento que sai lá no Twitter, né? Mourinho que nunca fechou as portas para treinar futebol de seleção, vale dizer isso, e tem contrato até o fim da temporada com a Roma, né? E eu acho, né, que se não vier o Ancelotti, José Mourinho seria, a meu ver, uma escolha muito assertiva, e por mais que muita gente possa criticar pelo estilo de jogo, porque é engraçada a figura do José Mourinho, como é a recepção pública dele, né? Porque nos anos 2000 ele era incontestável, era um técnico assim que todo mundo queria no seu clube, né? O que ele tinha feito no Porto, no Inter de Milão. O debate do José Mourinho é para ver se ele era o melhor da história, a gente colocava ele nesse patamar. Só que aí veio a década de 2010, onde houve altos e baixos para o José Mourinho, mas ainda assim altos grandes, né? Por exemplo, ele fez o melhor ataque da história da La Liga com o Real Madrid, e a gente que ainda chama ele de apenas um simples retranqueiro, né? É óbvio que ele criou a expressão, estacione o ônibus, né? Porque foi o que ele fez lá, quando a Inter de Milão estava com a menos contra o Barcelona, ele estacionou o ônibus e conseguiu levar a vaga, né? Mas a questão é, a gente tem ali o Mourinho, que teve obviamente altos e baixos, mas ainda assim na década de 2010 ele ganhou a Premier League, ele ganhou a La Liga, ele ganhou a Europa League, então assim, não dá para dizer que o trabalho dele, né, na década de 2010 é um trabalho de mais baixos do que altos, ainda tem conquistas enormes, né? E aí ele vai para agora essa década agora de 2020, e de fato ele está um degrau abaixo de onde ele costumava estar em termos da grandeza dos clubes que ele treina. Mas na Roma ele ganhou a Conference League e foi finalista da Europa League, né? Não dá para dizer que esse trabalho é ruim de maneira alguma. E eu acho que ele tem um bom dedo para transferências. Isso é um bom dedo para identificar talentos e sanar carências. E é isso que talvez me faça acreditar que na seleção brasileira ele seria importante para bater o pé na hora de fazer convocações e de escalar a seleção. Porque assim, eu acho que assim, muita gente fala de uma possível interferência da CBF, de como as convocações são feitas, de como ali é feitas as escalações, de que empresários ajudam os jogadores a serem convocados. Eu quero não acreditar que isso seja verdade, mas também não dá para duvidar, até com a mentalidade mercenária que a CBF tem, e assim, não à toa de levar os jogos da seleção para exterior, para Singapura, para Estados Unidos e menos aqui, entende, né? A CBF que idealiza a Copa América nos Estados Unidos também, sinceramente, né? Eu quero não acreditar que isso seja verdade, mas se tem um cara que bateria o pé para falar, vai ser do meu jeito, esse cara é o José Mourinho. Eu acredito que ele não é um cara de ideias complexas, né? Você é um técnico para ser bom, ele não tem que ter uma ideia revolucionária e complexa. Ele é um cara que sabe fazer coisas básicas muito bem, e é um cara que sabe trabalhar a questão de armação rápida e sabe colocar uma mentalidade competitiva dos seus jogadores. Isso o Brasil está precisando. A gente está precisando de um técnico que dá essa mentalidade diferente, e acredito que é um técnico que faz o que for necessário pela vitória. Mourinho, para mim, não é um retranqueiro, ele é um vencedor. É um cara que já ganhou 2 Champions, 2 Europa Leagues, uma Conference, já ganhou a Premier League várias vezes, ele já ganhou a La Liga, é um cara que já ganhou o campeonato italiano, um cara que, onde passa, basicamente, está quase sempre levando um troféu. A única exceção foi o Tottenham, mas vamos ser sinceros,
Conte não levantou troféu no Tottenham, o Mourinho não levantou troféu no Tottenham, acho que o problema está sendo o Tottenham. Então, assim, eu acho que o José Mourinho seria sim uma escolha legal, até porque ele é um fato novo sim. Por mais que não seja o auge da carreira de José Mourinho, não é a década de 2000, acho que todo mundo ia loucura se fosse ele treinando aquela seleção de 2006, né? Mas não é o auge do Mourinho, mas ainda acho ele melhor que o Tite, ainda acho melhor do que o Fernando Diniz. Ele entende muito mais de futebol do que esses dois. Para mim, eu acho que o José Mourinho na seleção brasileira seria sim uma boa escolha. E vamos ser sinceros, a gente vê o futebol de seleções, há poucos gênios, há poucas pessoas assim fora da curva treinando seleções, né? Quem são os melhores trabalhos de seleção da atualidade? Lionel Scaloni treinando a Argentina, você tem lá o Deschamps treinando a França, né? Você olha, por exemplo, o currículo do Deschamps em clube, ele não é ruim, mas também não chega perto do Mourinho. Então, eu penso que o José Mourinho na seleção brasileira, ele seria legal. Não é pra gente ver estética de futebol bonita, esse tipo de filosofia, do futebol pressão, não. É pra gente ver um time competitivo e que vence, porque isso é o que mais importa. E eu acho que é um cara que não tem vergonha de fazer o que for necessário pela vitória, mesmo que isso aí não seja o que os críticos, os filósofos do futebol não gostem, né? Pra mim, José Mourinho na seleção, eu aceito muito bem, eu festejo, eu acho que é uma coisa que tem muito mais chance de dar certo do que propriamente um Diniz da vida, um Dorival. Mas vamos ver o que a CBF vai tomar de decisão, porque, sinceramente, né, quando a gente vê medida provisória no Brasil, que é o Diniz comandando a seleção, o Brasil é a terra que nada é mais permanente que a medida provisória. Então, há medos ainda de Diniz comandar esse ciclo todo da seleção, mesmo com um trabalho que até agora é bem fraco. Então, gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.